estamos completando um ano da pandemia em Foz do Iguaçu, considerando que o primeiro caso oficial, registrado e confirmado da doença aqui em Foz do Iguaçu ocorreu no dia 18 de março de 2020. Hoje, quem vai falar um pouco para nós sobre como foi a evolução dessa doença nesse período, as consequências para a cidade e também o momento atual em que a gente vive e perspectivas de superação desse momento crítico, é a diretora da 9ª Regional de Saúde de Foz do Iguaçu, a Iélita Santos. Iélita vai nos falar também um pouco sobre como está a Covid-19, a pandemia, aqui nos municípios da região próximos de Foz do Iguaçu, até porque a 9ª Regional responde por 9 municípios da região, além de Foz do Iguaçu, cidades como Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Medianeira e outras cidades aqui da região. Então é com ela que nós vamos diretamente. Bom dia, Iélita Santos. Seja bem-vinda ao Marco Zero desse sábado. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Falar de um assunto muito importante, que é o que nós estamos vivenciando agora. Nós imaginávamos que um ano depois nós poderíamos estar justamente aqui, mas falando do trajeto que foi a doença, do trajeto que aconteceu e que nós estaríamos desmontando leitos, que nós estaríamos agradecendo, né? Mas infelizmente o cenário é o contrário de tudo isso. Como você mesmo falou, há um ano atrás, o primeiro caso confirmado em Foz do Iguaçu foi muito impactante, todos nós lembramos da forma como aconteceu. Sempre o primeiro caso, realmente, em todas as nossas cidades da região foram impactantes, principalmente nas cidades pequenas, porque todo mundo se conhece, então é muito difícil esse enfrentamento. Mas a partir daquele primeiro caso, em abril, a gente já teve o primeiro óbito e isso foi uma evolução muito rápida. Em todo o tempo, todos os municípios trataram de fazer seus planos de contingência, todos os municípios buscaram de todas as formas levar o conhecimento da população que precisava ser feito, de que forma nós poderíamos nos proteger, que a gente, até hoje, né, o dever de casa continua sendo o uso da máscara, asepsia, higienização das mãos e o isolamento, o distanciamento social. Esse é o nosso tratamento precoce, esse é a nossa forma de evitar tudo isso. Hoje, nós estamos com mais de 42.900 casos na nossa região, entre Foz e Ramilândia, que comporta todos os nossos municípios. Dentro desses casos, mais de 41.200 casos já estão curados. Então, a gente tem aí essa oscilação, né, desse número. Ele muda a qualquer tempo. Nesse exato momento em que eu estou passando esses números a vocês, já temos novos casos sendo confirmados e é um número muito rotativo, infelizmente. Foz do Iguaçu tem 30.438 casos confirmados e 29.224 casos já curados, como nós chamamos. Mas nós temos aí um total de 717 óbitos nos nossos municípios, destes 531 são somente em Foz do Iguaçu. Vale lembrar que esses óbitos de Foz do Iguaçu, nós tivemos aí alguns brasileiros residentes do Paraguai que vieram buscar atendimento em Foz do Iguaçu e trouxe um comprovante de endereço de alguém da cidade. Então, quando você vai fazer essa conta, você acaba computando para o município de Foz do Iguaçu. Nós estamos fazendo um levantamento de tudo isso para que a gente possa delegar também que esta pessoa, mesmo sendo brasileira, mas ela é residente do país vizinho. Ela optou por morar no Paraguai. Então, a gente está numa busca aí bem incessante de fazer também esse entendimento, né? Porque nós sabemos que vem muito a busca, a partir de outubro do ano passado, a busca por assistência aqui em Foz do Iguaçu foi muito grande. Então, nós estamos aí a partir de janeiro, nós começamos com a imunização. Hoje já temos mais de 20.000 pessoas imunizadas,
Aqui em Foz do Iguaçu já temos mais de 17 mil pessoas imunizadas, tomando primeira e segunda dose. Primeira dose são 13 mil, na verdade, desculpa, são 13 mil vacinados aqui com a primeira dose e mais 7 mil vacinados da segunda dose. Então, se nós somarmos aí, a gente tem um percentual pequeno ainda, mas essa janela da primeira dose para a segunda dose, ela tem da Coronavac 25 dias e da AstraZeneca 12 semanas. Então, a gente ainda não vacinou a segunda dose da AstraZeneca. Mas a gente está tentando em todo o tempo. Mais de 34 mil doses de vacinas já foram entregues a todos os nossos municípios da região e mais de 20 mil já foram vacinados. Então, a gente pode considerar um saldo positivo das doses que estamos recebendo, considerando que são poucas as que vêm, considerando que nós estamos seguindo o Plano Nacional de Imunização, considerando que esse número ele já vem definido pelo Ministério da Saúde, é um percentual por idade, por categoria. Muita gente fala, por que não manda para todos os trabalhadores da saúde? Por que não manda para os profissionais da educação, para os profissionais de segurança? Todos eles estão no plano de imunização, mas a gente precisa seguir o cronograma do Ministério da Saúde. E, Elita, você colocou bem que a nossa expectativa um ano atrás era de chegar agora em 2021, olhando para trás, né? E olhando as lições aprendidas, o que a gente passou por esse tempo, por esse período todo, mas não é a nossa realidade. A gente está no momento mais crítico da doença, se a gente for utilizar, por exemplo, um termo utilizado pela Fiocruz, os pesquisadores da Fiocruz, mas isso não é novidade para ninguém. Vocês têm afirmado isso diariamente, que a situação está gravemente séria. O que eu quero te perguntar é uma pergunta com duas respostas. Em que momento que começou esse agravamento da doença e quais são os principais motivos que levaram a esse aumento da doença, aumento da letalidade, né? E que nos trouxe a esse estágio que estamos agora, com uma mortalidade grande de pessoas, tanto em Foz do Iguaçu como no Paraná e no Brasil? Veja bem, nós tínhamos uma variante. No início, nós nos preocupávamos com os idosos. Então, a nossa preocupação eram os idosos e as crianças. Porque as crianças, na verdade, no entendimento dos estudos, as crianças que estavam transitando, elas poderiam se contaminar, levar para os avós, levar para dentro de casa e, assim, a disseminação. Mesmo com todos os cuidados que tivemos, a gente observou que o ano passado foi um ano de muitas perdas justamente de idosos, né? Pessoas com comorbidade, exatamente desta forma. Porém, os nossos jovens continuaram transitando normalmente. E, como todo vírus, ele vai tendo mutações. Então, foi exatamente o que aconteceu. Nós temos uma mutação, nós temos uma nova variante. Na verdade, no Paraná, já são duas variantes, né? A gente chama de P1, que é a da Amazonas, e tem a B117. Então, a gente vai... a variante P1, ela já está circulando no Paraná, especificamente na 9ª regional. Nós temos municípios com esta nova variante. Acreditamos que em Foz do Iguaçu também já tenha. Como que é descoberto isso? Eles pegam umas amostras desses casos de pessoas que viajaram, de pessoas que tiveram contato com outras pessoas viajantes da região, principalmente do Amazonas, mandam para a Fiocruz e lá a Fiocruz faz esse estudo. Então, nós já temos essa variante aqui no Paraná. O que nós observamos, ela é muito mais agressiva, ela é muito mais contagiante e, consequentemente, muito mais letal. Estamos perdendo jovens. Hoje não existe mais o critério do idoso. Nós estamos perdendo jovens. Nós já temos casos, não na nossa região, mas no Paraná, de crianças infectadas e crianças que estão precisando de internações, né? Crianças que precisam
daquele momento de ser internado justamente pela consequência da doença. Todos os estudos e todas as formas de poder blindar essa transmissibilidade, ela é feita da mesma forma, com o uso de máscara, com o uso do álcool e com o distanciamento social. Não visualizamos isso, infelizmente, com os nossos... algumas pessoas não acreditam ainda hoje. Ontem, infelizmente, nós perdemos um jovem de 29 anos, que é do município aqui de Santa Terezinha de Itaipu, jovem, 29 anos. Então, nós podemos considerar de 31, de 32, de 41 anos, perdi no sábado passado uma amiga de 41 anos. Então, não temos hoje mais um critério de ter comorbidade, que era um dos critérios utilizados, de ser idoso. Infelizmente, tudo isso vem de acordo com a mutação, com a evolução. E a transmissibilidade, ela está em todos os lugares. As pessoas, a gente não sabe, né? Hoje, o que nós percebemos é que se eu circulo menos, o vírus vai também circular menos. Pode falar, Alexandre. Oi, Alexandre. Bom dia, né? Bom dia, né? Tive um probleminha na introdução da conversa, mas eu queria justamente focar um pouco nessa questão das crianças. Você falou que já tem criança precisando de internação. Aqui, não sei se você se referiu à 9ª regional ou ao Paraná, mas eu queria saber se essa internação é enfermaria ou se já é UTI com intubação. Uma pergunta simples, porque... Veja bem, já no Paraná, aqui nós tivemos uma criança que é de um município da nossa região que precisou de internação, mas essa criança ela foi para Cascavel, para a UTI de Cascavel, mas era uma criança que tinha outras comorbidades, ela foi internada pela outra comorbidade que ela tinha, mas ela positivou Covid. Então, como o vírus ele faz um estrago muito grande no organismo, e é justamente isso que leva, a pessoa vai a óbito depois que faz o teste e não tem mais detectável, por exemplo, no organismo, isso acontece, internou por um determinado período, você faz o teste e dá negativo, né? Ou seja, ele não é mais detectado no organismo daquela pessoa, mas o estrago que ela fez, que levou aquela pessoa a óbito, por exemplo. Por isso que muitas vezes sai como Covid e ela precisa ser computada. Mas essas crianças do Paraná... Por que ela foi para Cascavel? Por que ela foi para Cascavel? Porque ela fazia um tratamento em Cascavel da comorbidade que ela tinha, já, entende? Ela tinha uma comorbidade, então ela já fazia o tratamento lá. Então, todo esse contexto do tratamento dela precisava ser assistida naquele centro onde ela já era assistida. E aí, como ela tinha positivado também, então eles atenderam da melhor maneira possível. Graças a Deus, ela já está em casa, já está bem. Isso foi em julho do ano passado. Sim. Com esse agravamento todo que a gente identificou, né, que a cidade está vendo isso através do noticiário, através dos relatos, o Paulo colocou isso muito bem. Como é que está a questão dos insumos e a questão dos equipamentos nos hospitais, né? Mas principalmente em relação às vagas. Você pode dar um panorama em relação a isso? Posso sim. Como todo mundo sabe, o Hospital Municipal, desde janeiro, logo quando começou a surgir os primeiros casos no Brasil, então o Hospital Municipal já trabalhou com 17 leitos de UTI montados. Até junho, nós não tínhamos estes leitos ocupados por nossos munícipes, na sua totalidade. Então, esses leitos, eles são contratados pelo Ministério da Saúde. Houve uma confusão, uma comoção, porque nós precisamos trazer pacientes das outras regionais, de outros municípios, para ocupar esses leitos. O leito, ele é pago por disponibilidade e ocupação. Então, se o leito está disponível, ele recebe um valor. Se ele é ocupado, ele recebe outro valor. Então, naquela época, a população não queria que os leitos fossem ocupados, mas o leito não é do município exclusivamente. O leito é do Ministério da Saúde. Então, esses leitos, eles têm que ser regulados para quem precisa.
Então, naquela ocasião, nós precisamos trazer pacientes de outras regiões. Com o aumento de casos em Foz do Iguaçu e nos nossos municípios da região, e com a crescente, foram ampliados. Aí começamos com 30 leitos, estamos hoje com, no Hospital Municipal, 70 leitos de UTI. O Costa Cavalcante tem 50 leitos de UTI, exclusivos do Hospital Ministro Costa Cavalcante. O Hospital Costa Cavalcante, com a Itaipu, contratualizou 5 leitos no hospital em Medianê, em São Miguel do Iguaçu, o Hospital Madre de Dio. E estes 5 leitos são disponibilizados ao Sistema Único de Saúde. Então, soma-se os 70 do municipal com os 5 leitos do Madre de Dio, regulados pelo Hospital Costa Cavalcante. Então, se eu precisar desse leito, ele é via central de leitos, o municipal entra em contato com o Hospital Ministro Costa Cavalcante, tendo a disponibilidade lá, esse leito é ocupado. Então, são todos os leitos regulados. Hoje, em Foz do Iguaçu, a Unimed também se adaptou para UTI, para receber os seus pacientes, justamente porque nós temos aí um número muito grande de pacientes precisando de leito de UTI. Hoje, em Foz do Iguaçu, Unimed, Costa Cavalcante, Hospital Municipal e o Madre de Dio, todos estão com 100% ocupados de leitos de UTI. E tem fila? Tem fila, eu já te passo esse número. O Hospital Municipal, todos os leitos clínicos, leitos de enfermaria, quando eles foram montados com todos os pontos, por exemplo, de hemodiálise, por exemplo, de receber equipamentos de UTI, suporte de UTI, caso necessário. Então, são hoje 67 leitos clínicos, de enfermaria clínica. Mas se eu chego lá com oximetria de 96, mas eu preciso da internação, estou usando o O2, e eu tenho um rebaixamento, minha oximetria baixa, e eu preciso aumentar o O2, preciso do leito de UTI sem intubação, eu posso utilizar este leito. Eles trazem os equipamentos e montam esse leito. Se precisar intubar, da mesma forma. Então, hoje, todos os leitos ocupados, pacientes no pronto-socorro também. Então, existe uma fila, vou ver para você aqui, nós recebemos todos os dias, a Macro Oeste, ela faz de leitos ocupados de toda a macro, que comporta Foz, Cascavel, Francisco Beltrão, Toledo, Pato Branco, Foz, Cascavel, Pato Branco e Toledo. Hoje, na nossa macro, são 146 pessoas precisando de leito de UTI. Destes, Foz do Iguaçu, nós temos aqui 29 pessoas precisando de leitos de UTI. Da nossa região, não só o município Foz do Iguaçu, considerando os nossos 9 municípios, tá? E temos também 4 pessoas precisando de leitos clínicos, de enfermaria clínica. Quando você fala essas 4 pessoas que estão aguardando, são potenciais que vão necessitar de um leito mais sério, como o caso, uma semi-UTI. Então, a gente mantém fazendo buscas em toda a região. A nossa macro hoje são 230 pessoas precisando de transferência, somando UTI e leitos clínicos. Nós temos essa dificuldade, você me falou dos insumos, muito importante. E aí é onde a gente pede justamente para que a população possa, de uma maneira mais consciente, pensar. Já existe sim a dificuldade de insumos, principalmente na questão de medicamentos, tá? Nós temos no Brasil, gente, não é em Foz do Iguaçu, não é só no Paraná, no Brasil. Os sedativos estão com dificuldades de serem fornecidos, o estoque realmente está baixo. Fizemos a entrega de insumos como medicamentos e sedativos na data de quinta-feira à noite, fomos levar lá no hospital, tanto no hospital em Foz do Iguaçu, e eu esqueci de falar do Hospital Nossa Senhora da Luz, me perdoem, que também habilitamos 5 leitos de UTI lá em Medianeira. Levamos também medicamentos para Medianeira.
Porém, o que acontece? O número é muito grande, todos os dias as pessoas já chegam e estão fazendo uma busca já num estágio muito avançado. E quando chega ao serviço, já evolui para a intubação. Então, a gente fica com pacientes, não vou dizer que o Hospital Municipal tenha paciente no corredor, mas ele tem pacientes no pronto-socorro, precisando ir. Tem pacientes na UPA, precisando de leito de UTI. Assim como Santa Terezinha tem paciente na UPA, como Rio de Janeiro também tem paciente na UPA esperando, São Miguel do Iguaçu tem paciente no seu complexo também esperando transferência. Essa é a nossa realidade hoje. Nós abrimos 20 leitos em Missal também, mas são leitos de enfermaria clínica. Deixa eu reforçar aqui, já que você está tocando no assunto dos insumos. Essa semana aí se ventilou a situação de insumos relacionados ao Hospital Municipal aqui de Foz do Iguaçu. Como você disse, atende toda a região. Qual é a realidade do estoque de insumos para pacientes de UTI neste momento? Ou seja, nós temos uma situação controlada, está tranquila, esse estoque dura por mais quantos dias, especificamente aqui do nosso hospital de Foz do Iguaçu? Então, antes de você responder a pergunta do Paulo, eu só vou pedir, acho que para quem está acompanhando a gente pela live do Facebook, a sua câmera fechou. Se você puder abrir, por gentileza. A minha câmera? Mas... Para mim, aqui ela aparece como aberta. Olha, aqui eu fechei. Tranquilo. Manda ver na resposta do Paulo aí, da pergunta do Paulo, por favor. Vamos lá, Paulo. Aparece agora? Para mim, aparece na tela certinho. Insumos do Hospital Municipal. Essa é uma pergunta que o diretor precisa responder. Eu não tenho controle de insumos do hospital. Veja, nós entregamos aquilo. O Estado do Paraná, desde o início da pandemia, nos envia insumos como máscara, álcool em gel, aventais, e nós distribuímos aos municípios. Para o Hospital Municipal, eles encaminhavam diretamente para o hospital, justamente por ser o único hospital da região e que atende a todos, né? Então, dentro desse critério, o Estado fornecia todos esses insumos. Obviamente, não era suficiente, não é suficiente nem para os municípios e nem para o hospital, que tem uma demanda muito grande de insumos. Então, o município faz a aquisição, eles fazem a compra desses insumos para o hospital. Não consigo responder para você, Paulo, se existe insumo suficiente para atender e até quando. Isso somente o pessoal do hospital, o diretor do hospital ou o pessoal de compras, que pode dar esse panorama. O que eu posso falar para você em relação à medicação, os medicamentos que em todos os hospitais já começaram a sinalizar que é preocupante, né, a falta de medicamentos. Nós também estamos trazendo medicamentos. Fizemos na sexta-feira retrasada, fizemos na quinta-feira agora, ontem foi um pouco mais de medicamento. Por que o Estado está repassando poucas quantidades? Porque ele também tem recebido poucas quantidades. Tem os hospitais próprios que também precisam ser, não tem como sair comprando, então o Estado é quem fornece para os hospitais próprios. Dificuldade. Todos os nossos hospitais têm recursos para fazer a aquisição desses medicamentos, dos sedativos, por exemplo, só que não conseguem encontrar no mercado, e quando encontra, é aquele preço abusivo. Então, o Ministério da Saúde já está tomando providências em relação a isso, nós estamos no aguardo de um posicionamento do Ministério da Saúde, se essa compra será totalmente do Ministério da Saúde, para que ele possa fazer repasse a todos os estados e municípios. Isso é um processo que está ocorrendo. Então, a gente não tem como mensurar neste momento o que está acontecendo, se vem, se não vem, de que forma isso vai chegar e quanto tem e para quanto tem. Está se encaminhando para o final da entrevista. Eu queria... Oi, você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Tá bom o sinal para você? Tá ótimo. Eu não sei se não foi, porque para mim eu consigo visualizar super bem vocês e a minha imagem aparece na minha tela. Então eu não sei por que fechou para vocês.
Então tá legal. Para a gente finalizar, Yelita, a gente está nesse cenário atual, nesse momento crítico da pandemia, e o que o poder público pode ou irá fazer, né, dentro do teu âmbito aí de responsabilidade, a partir de agora, com novas ações, diferentemente daquelas que já vêm sendo tomadas, para a gente fazer a contenção da pandemia aqui em Foz do Iguaçu e na região. Você quer perguntar alguma coisa também, Alexandre? Não, tá tranquilo. Veja bem, desde o início, né, houveram muitas críticas sobre lockdown, sobre fechar, sobre abrir, o que abrir. Nós entendemos muito bem isso, tivemos várias reuniões com o CODEFOS, com o CODETRI, Paraguai, Argentina e Brasil, para estudar todo esse cenário. Fizemos reuniões com o Ministério da Saúde, Paraguai e Brasil, sobre a reabertura da ponte. Fizemos N reuniões com todos aqueles que poderiam, com o pessoal do turismo aqui, a questão da hotelaria. Foz do Iguaçu é uma cidade turística, então nós temos uma rotatividade muito grande, preocupante. Este não é um cenário somente de Foz do Iguaçu. Esse é um cenário do Brasil. Observamos que todos os estados do Brasil estão em alta em números de casos. Então, na minha visão, enquanto gestora de saúde, eu acho que a gente precisa parar. A gente precisa ter um pouquinho de consciência, mas eu sempre digo que essa é uma questão de CPF. Sou eu. Se não partir de mim, a questão do meu isolamento, de não fazer, de não reunir a minha família, de não trazer todo mundo. Ontem, por exemplo, nós recebemos, a gente conversa as 22 regionais de saúde, os 22 diretores, as pessoas se lamentando que 2 irmãos, num jantar de família, morreram no mesmo dia. Que outros também, gêmeos, também perderam a vida para a Covid, para o vírus. Então, a questão das reuniões, nós tivemos um surto no município aqui, com 15 pessoas. A gente chama de surto, porque a partir de 3 você já pode considerar um surto. De um jantar familiar, em um município pequeno. Então, a gente sabe dessa dificuldade, todo mundo quer estar perto, é muito tempo, né? A gente está cansado mesmo de ficar em casa, os nossos filhos estão cansados de ficar em casa. Eu tenho 3 filhos, e eu apresento a eles, são 3 adolescentes. Apesar do meu filho mais velho já ter 26 anos, saiu da adolescência agora, mas de informar o que está acontecendo, trazê-los para a realidade, mostrar a eles o que é de fato, né? Não é algo que acontece do outro lado do mundo, está acontecendo aqui, do nosso lado. Pessoas conhecidas estão perdendo a vida, estão lutando pela vida. Então, o que nós precisamos fazer? Manter o isolamento. Gente, se nós conseguíssemos fazer isso por um período muito severo mesmo, de 15 dias, mas é uma coisa de fato, todos precisavam colaborar. Eu acredito que a gente evitaria esse processo de transmissibilidade. O vírus não caminha sozinho, eu tenho que levá-lo. Então, muitas vezes eu não tenho sintomas, mas eu tive contato com alguém positivo. E aí eu acho que como eu estou bem, como eu não tenho tosse, como eu não tenho dor de cabeça, dor no corpo, a gente confunde muito todos esses sintomas com os sintomas da dengue e acha que é dengue, na verdade, não é. Dentro de casa, o uso da máscara, mas eu estou dentro da minha casa. Eu, por exemplo, circulo em todos os lugares. Eu visito o hospital, eu vou verificar, os leitos estão ocupados. Nós estamos numa batalha para conseguir novos leitos, mas nós não temos profissionais de saúde para abrir novos leitos. Então, tudo isso é uma junção de coisas que a gente precisa trazer para a nossa população, esse entendimento. Não é só ter equipamento. Equipamento tem. O Estado fornece quantos ventiladores for preciso, monitores, mas precisa da pessoa capacitada para operar esses equipamentos. Não é só colocar, ligar o equipamento no paciente. Precisa ter um monitoramento, precisa ter um controle muito. Os trabalhadores da saúde estão exaustos. Eu faço questão de ir até lá, de dar uma palavra de
conforto para eles, porque todos os dias eles perdem vidas ali dentro. É difícil, desculpa, mas é muito difícil você trabalhar e você ver vidas se perdendo. E as pessoas estando em cima. No dia que houve 12 óbitos, um período, eu estive no dia seguinte no hospital. E aqueles profissionais, eles estavam ali novamente, em cima de salvar vidas. Corriam para um, corria para outro. Então, a gente precisa pensar neles também. Me desculpem. Tudo bem. Mas é algo que a gente realmente precisa entender. Que não é só abrir leito. O leito, só uma cama de leito, não é suficiente. A gente precisa de profissionais. E precisa de profissionais também psicologicamente e fisicamente bem. E nós estamos passando por essa dificuldade hoje de conseguir. Não só no hospital municipal, em todos os hospitais. A gente visualiza isso. A gente conversa com todos os diretores dos hospitais. O Hospital Ministro Costa Cavalcante, apesar de não ter leitos SUS, ele atende aos nossos pacientes da oncologia que estão com Covid, eles atendem aos nossos pacientes da cardiologia que estão com Covid e as nossas gestantes que estão com Covid. Já perdemos gestantes também para Covid, infelizmente. Então, é uma realidade que depende de mim, enquanto pessoa física. Se eu não fizer a minha parte, nós não vamos sair tão cedo desse cenário. É lamentável, eu digo isso com muita tristeza, porque eu vejo o trabalho, eu vejo a dedicação de todos. Enquanto diretor de regional, todos os 22 diretores das regionais de saúde, nós não temos sábado, nós não temos domingo, nós não temos feriado. Nosso secretário de saúde nos chama em qualquer tempo. Domingo tivemos reunião, sábado tivemos reuniões. E a cada momento é uma pauta. Precisa fazer isso. E eles visualizam os nossos municípios, ele visualiza qual é a regional que mais necessita de assistência. A gente vai, a questão de equidade, vamos atender quem precisa mais aqui. Então, a gente tem feito todo esse trabalho. O governo do Estado tem se dedicado o máximo que pode, mas nós não temos profissionais. Essa é a dificuldade maior. E, Elita, a gente agradece muito a sua participação, sua disponibilidade. Aí a gente sabe da correria, você mencionou de novo, você é uma das profissionais aí que atuam na linha de frente como gestora. Muito obrigado pela sua participação nesse Marco Zero e obrigado pelos esclarecimentos. Eu sou quem agradece pela oportunidade. Gabriela, obrigada pelo convite. A gente se coloca à disposição, a Nona Regional de Saúde, em todo o tempo. Nós temos uma equipe da epidemiologia que acompanha todos os casos também, toda a equipe da Nona Regional, nosso laboratório, preciso deixar uma coisa clara, nós temos plantão de domingo a domingo, os exames chegam aqui através do Hospital Municipal, todos os dias tem uma equipe que preparam essas amostras e encaminham para o Laboratório Central em Curitiba. Não há exames parados, amostras paradas na regional. Todos, nós já fizemos justamente isso. Todos os exames que chegam aqui são encaminhados. Então, tudo isso, a gente procura trazer essa transparência. Todas as vezes que vamos buscar as vacinas, nós anunciamos que estamos indo buscar, nós anunciamos que estamos entregando. A transparência em todas as ações. E a gente sempre pede, né? Esse veículo de comunicação, ele é de fundamental importância, porque vocês estão levando a comunicação para as pessoas, o conhecimento para as pessoas, da nossa realidade. Eu agradeço muito o espaço, fico muito grata e principalmente pelo convite, por ter lembrado, né, e saber da importância que a gente está dando para todo esse processo. Acreditamos e esperamos que Deus nos abençoe e que a gente possa, no futuro próximo, aí, lembrar, ser uma página nos livros das nossas vidas, que os nossos netos possam visualizar isso e dizer: a minha avó, o meu avô, né, as pessoas, os meus pais vivenciaram essa situação aqui, que foi um tempo muito difícil aqui na nossa região, no nosso estado, no nosso país. Que Deus nos abençoe, que a gente possa realmente seguir aí. Muito obrigada. Obrigado, Yelita. Então, agora vamos
de volta aos estúdios com o Moacir. Moacir, conversamos com a diretora da 9ª Regional de Saúde sobre o panorama da Covid em Foz do Iguaçu e região. É contigo, Moacir. Muito bem, Paulo, muito bem aí o Palmar e a nossa convidada também. Realmente são situações preocupantes, né? Às vezes você no dia a dia não se apercebe do que está acontecendo, principalmente dentro de um hospital, né? A gente, como órgão de imprensa, percebe isso quando vem os boletins, 6 óbitos, 5 óbitos, 7 óbitos, mas não é o dia a dia nosso, então a gente não tem realmente essa noção, tal qual o cidadão comum que está na correria do dia a dia. Então a situação é preocupante, como disse a enfermeira, o importante é que todos nós tenhamos cuidados. Marco Zero, onde tudo começa.